figura ímpar que ilustra esta obra de Carlos Bernardo Loureiro, os investigadores da alma e do espírito, 5 séculos de pesquisa. Para mim, uma monumental obra, grandioso acervo de aprimoramento para a humanidade, este livro. E hoje, em forma de homenagem, pelo reconhecimento, pela estima, à memória, à ousadia, à coragem desafiadora e, sobretudo, pela capacidade intelectual deste homem que se chama Hipólito Baraduc. Nascido em Rieres, França, em 1850 e desencarnado em Paris em 1909. Notabilizou-se pelas extraordinárias pesquisas sobre o magnetismo, ao lado de Émile Boirac e Hector D'Urville. O nosso objetivo na divulgação desta obra é passar o conteúdo que o autor do livro, esse beletrista, grande alma, grande espírito, grande obra, que assim deixou para o nosso deleite intelectual, é o conteúdo, a grandeza, a riqueza de caracteres intelectuais, de capacidade inteligente bastante aguçada. E eu me reservo o direito de não interferir nesse conteúdo. Está aí um dia de eu me restringir em emitir opinião e prefiro ler. Porque eu quero que o público que tem realmente o senso de intelectualidade desenvolvida, que já aprendeu a se apaixonar de corpo e alma pelas coisas belas, bonitas e decentes desta vida, aprecie o conteúdo desta grandeza. É por isso que eu leio, faço questão de passar todo o seu conteúdo. Porque o que importa para mim é o conteúdo. Né? Para o homem racional, o homem que pensa, é o conteúdo, é a grandeza. Né? Baraduc escreveu várias importantes obras sobre o magnetismo. O químico Louis Lucas, citado por Alberto de Rochas, foi quem, em 1834, tentou estabelecer as relações entre os seres vivos e as forças livres ambientais. Serviu-se alternadamente de agulhas não imantadas, de ferro batido e de um galvanômetro especial, a que chamou de biômetro ou balança da vida. Suas
conclusões foram sintetizadas da seguinte forma. Primeiro, cada corpo é dotado de um poder irradiante especial. Segundo, esse irradiamento é traduzido e ritmado fielmente pela agulha do biômetro, não só quando em contato, mas também à distância. 3. A influência da vontade no fenômeno da transmissão é considerável. 4. Os seres vivos se diferenciam entre si pelo grau de intensidade da influência que cada um deles exerce sobre o instrumento. 5. A ação dos corpos mortos é nula. Isso significa dizer, entre os corpos mortos não há magnetismo. 6. Os vegetais e os animais e os minerais, como os corpos orgânicos vivos, têm influências irradiantes, porém menores em relação ao homem. Essas influências irradiantes são polarizadas. 8. O caráter desse movimento irradiante é de contínuo e em relação constante com o foco de ação, o que permite estabelecer uma hierarquia progressiva da emissão radiante de todos os corpos da natureza, que são minerais, vegetais e animais. Mais tarde, constatou em todos os corpos a existência de uma força que, segundo a natureza desses corpos, é susceptível de determinar a distância e, apesar da interposição de matérias densas e compactas, efeitos especiais sobre a economia viva, efeitos cujo caráter e intensidade podem ser exatamente determinadas por meio de processos mecânicos. Deu a essa força irradiante, cujas propriedades variam em razão do arranjo molecular, o nome de eletricidade poelética, por oposição à eletricidade posotética, cujas propriedades, segundo ele, também variam em razão do arranjo molecular, mas, sobretudo, em razão das massas. Renovou todas as experiências feitas por seus predecessores sobre o pêndulo, servindo-se do aparelho do Dr. Leger, que ele vira em Londres. A longa série de resultados concordantes obtidos pelo Dr. Durant em forma de rochas induziu às seguintes conclusões. Primeiro, existe um novo princípio de física que depreende incontestavelmente do conjunto dos resultados particulares obtidos mais ou menos simultaneamente na França, Áustria e Inglaterra, e por homens cujos estudos tendiam para um mesmo fim, sem que houvesse combinação entre eles. Segundo, a influência exercida sobre uma substância em um pêndulo é sempre a mesma em natureza e amplitude. Qualquer que seja a quantidade dessa substância, assim a experiência prova que simples glóbulos homeopáticos
de denominação elevada ou dinamização elevada a 30 graus, por exemplo, produzem sobre o pêndulo um efeito idêntico ao da mesma substância em massa que esses glóbulos representam. 3. Nas experiências, pouco importa para o resultado final que a substância esteja descoberta na mão ou colocada quer numa caixa de papelão, quer num tubo de vidro hermeticamente fechado, o que indica que um certo isolamento entre o experimentador e a substância não diminui sensivelmente o efeito obtido pelo contato direto. 20 anos depois, o conde de Puyfontaine demonstrou por meio de um aparelho de sensibilidade extrema a possibilidade para a maioria dos homens de produzir à distância movimentos. O conde de Puyfontaine destaca-se como um dos históricos pioneiros no campo das manifestações psicocinéticas sob a influência da vontade. A Enciclopédia Popular de Pierre Conil, dada a lume em Paris no ano de 1880, relata as experiências desenvolvidas pelo conde Puyfontaine sob o título Magnetismo. Há, no ato magnético, emissão de um fluido dotado de qualidades especiais em virtude do meio que o origina e apresentando em sua essência eterna uma analogia pronunciada com os fluidos elétricos e eletromagnéticos. As experiências do conde revelaram que o homem possui em si uma fonte fluídica. As correntes que daí tira pode ser projetada fora dele, e é em sua vontade que se acham o excitador, o comutador, o regulador e o interruptor dessa faculdade, que se prende à própria vida e cujo princípio reside em causas de ordem superior. Em 1881, o Dr. Barrett, de Nice, França, apresentou à Sociedade de Biologia uma memorável pesquisa. Mais tarde, o Dr. Barrett publicou uma volumosa obra sobre o magnetismo animal, em que procurou pôr de acordo com os braidistas, isso é, hipnólogos, com os mesmeristas, seguidores de Mesmer, apresentando a força neurica como uma força essencialmente física, análoga às que são conhecidas, que são som, calor, luz e eletricidade. Barrett cita as experiências feitas pelo Dr. Plamart, que objetivou oferecer uma prova visível da ação irradiante da força neurica sobre objetos inanimados. Ele construiu um aparelho para dimensionar essa força, que consiste numa agulha extremamente fina, de 3 ou 4 centímetros de comprimento, na qual está enrolado um fio de latão muito fino, cujas extremidades se prolongam 5 centímetros além da agulha e terminam por 2 pequenas asas. É depois preso pelo meio a uma tira de papel gomado de 1 a 2 centímetros de largura, cuja parte livre, talhada em ângulo agudo, é munido de um fio de seda para suspender o aparelho e o globo de vidro
cobrindo com um semicírculo graduado de ambos os lados até 90 graus, com a linha mediana no zero. Assim, ao abrigo de toda a corrente de ar e da ação instantânea de colárico, a agulha livre conduz, ainda que não imantada, com extrema lentidão, toda a equipagem para o meridiano magnético do lugar, sofrendo francamente a ação coercitiva do globo. Ela oferece a vantagem de desempenhar o papel de mola em relação às ações espontâneas ou provocadas, às quais pode ser submetida. Essas ações, consideradas como correntes eletromagnéticas dos corpos, não se exercem sensivelmente através do vidro de campânula, senão para os animais, ao passo que, tratando-se de metais, madeiras, cristais, etc., só se obtém efeitos apresentando diretamente as pequenas asas da agulha. Essas influências se traduzem pela atração ou repulsão, apresentando um ou vários dedos por fora do globo, na frente de uma asa de agulha e seguindo muito lentamente o contorno do anteparo de vidro, pode-se fazer que a agulha descreva um ângulo de 90 graus. A produção dessa força não é exclusiva do sistema nervoso, pois é também observada nos minerais, e o aparelho do Dr. Plamati parece próprio para medir o grau de tensão da sua emissão radiante. Mais tarde, o Dr. Torrey de Dax publicou em 1887 as experiências que realizou por meio de um novo aparelho sobre emissão irradiante de uma nova força. Após esse, um tanto quanto longo relato das pioneiras e históricas pesquisas sobre o dimensionamento das forças espontâneas, desponta o trabalho de Baraduc, que procurou estabelecer um modo de medição exata da emissão dessa força através do magnetômetro. O aparelho compõe-se de uma agulha de cobre suspensa por um fio de seda acima de um quadrante numerado, tudo isto disposto dentro de um globo de vidro, ao abrigo do ar e das influências exteriores. Nessas condições, a agulha pode ser influenciada sem contato através do vidro pelas irradiações que se escapam da mão do experimentador colocado à distância. Por esse processo se obtém desvios da agulha que serviriam entre 40 a 75 graus nos dois sentidos, sendo a agulha atraída ou repelida conforme o estado de saúde ou as disposições mentais das pessoas. Em geral, a mão direita atrai, a esquerda repele. A força psíquica pode influenciar a agulha através de um pedaço de vidro de 10 centímetros de espessura, através de uma lâmpada de mica, de alumínio, de colóide, isolado, etc. O Dr. Baraduc, informa Leon Denis em sua obra, efetuou, conforme exposição na resenha do Congresso Espírita e Espiritualista de 1900, no espaço de 10 anos, mais de 2.000 experiências que lhe permitiram estabelecer com a mais rigorosa exatidão
a existência dessa força e a intensidade de sua emissão ou grau de atração sobre ela exercida segundo o vigor ou a debilidade da nossa natureza. Em nota de rodapé, Leon Denis observa que uma objeção tem sido feita no sentido de que os desvios da agulha se podiam explicar pela ação calorífica dos dedos. Essa ação se exerce, evidentemente, em certos limites. Além dessa, porém, existe outra ação que não se pode explicar senão pelo dinamismo vital, suprimida com efeito a influência do calor pela interposição de uma lâmina de alumínio ou pedaço de vidro entre o aparelho e a mão. Apesar disso, produzem-se desvios, sendo estes em sentido opostos na mesma extremidade da agulha, conforme se apresenta a mão direita ou a esquerda, sendo a mesma, nos dois casos, a posição da mão. Não poderiam as vibrações caloríficas agir sobre, ora em um sentido, ora em outro, pois que irradiam identicamente do mesmo modo nos dois casos. As experiências de Crookes, acrescenta Leon Denis, ainda são mais demonstrativas. Operando em seu próprio laboratório com o médico Daniel Douglas Home, serviu-se o eminente sábio de uma balança de grande precisão. A mão do médium chegou a influenciar o aparelho sem contato, a ponto de produzir desvios de uma das conchas e aumentou o peso até meio quilo aproximadamente. A experiência foi repetida várias vezes sob as mais rigorosas condições de verificação em presença de diversas testemunhas com o auxílio de aparelhos construídos com o máximo cuidado e de uma extrema sensibilidade. Todas as precauções foram tomadas para excluir a possibilidade de qualquer fraude. As irradiações da força psíquica podem ser fotografadas. Se em completa obscuridade, coloca-se a mão em cima de uma placa sensível, emergida no banho revelador. Ao final de alguns minutos de exposição, verifica-se que a placa se acha impressionada. Se a ela aderiram os dedos, as manchas que cada um deles produziu, vê-se como de outros tantos focos desprenderem-se e irradiarem em todos os sentidos, ondulações, aspirais, o que demonstra que a força psíquica, como os raios ultravioletas ou Röntgen, atua sobre os sais de prata. Esse fenômeno foi posto em evidência pela primeira vez em 1872 pelas experiências do Dr. John Toyle Thompson, pelo professor Wagner e outros. A placa colocada a seco sobre a fronte, o coração ou a mão, e lhes reproduzem as irradiações dos sentidos das emoções, a cólera, a dor, o êxtase, a prece e o amor. Tem suas irradiações especiais. Assim, a placa fotográfica, esse olhar lançado no invisível, vem a ser irrecusável testemunho da irradiação da alma humana. A propósito, Leon Denis revela no livro
tivemos diversas vezes as experiências levadas a efeito com placas fotográficas colocada à extremidade dos dedos, a placa mergulhada no banho revelador, se elevando o pensamento num subitâneo e ardente impulso, fazemos uma prece, verificaremos em seguida se as irradiações adquiriram no vidro uma forma particular, a de uma coluna de chamas que se eleva de um jato. Esse fato demonstra não somente a ação do nosso pensamento sobre os fluidos, mas também quanto influem as nossas disposições psíquicas sobre o meio em que operamos e lhe podem modificar as condições vibratórias. Todos possuímos energias completamente desconhecidas quanto à sua origem, intensidade e comportamento, afirmou o professor Henrique Rodrigues em um curso intensivo de parapsicologia e psicobiofísica realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e disse mais: um magnetômetro sensível pode registrar perfeitamente a energia irradiada pelas pessoas. Quando da viagem ao redor da Lua, isso não é Henrique Rodrigues, no momento em que o satélite cobria a propagação da cápsula, ocorreu um emudecimento das comunicações de rádio e TV. Isso quer dizer que um corpo opaco, a Lua no caso, agia como isolante das energias irradiadas pelos transmissores. Todavia, e para espanto dos cientistas, foi possível detectar perfeitamente as ondas mentais do astronauta. Finalizando esse arrazoado sobre o trabalho de Hipólito Baraduc, cumpre-nos registrar aqui os trâmites de sua extraordinárias experiências sobre o desprendimento do perispírito no momento da morte, revelando-se tal processo como um dos mais intrigantes da vida. O Dr. Baraduc observava sua esposa que morria. Será que finalmente ia conhecer a verdade a respeito deste perispírito, de que os espíritas falavam e que os seus médiuns descreviam com tantas minúcias? Havia coisa mais importante e mais decisiva para a demonstração experimental da sobrevivência do espírito humano? Este corpo, que se chamava também etérico, em raras ocasiões podia afastar-se temporariamente do corpo, qual sono mediúnico ou êxtase, ou sob o efeito de certos narcóticos, se levava consigo a consciência individual e suas próprias faculdades sensoriais. Sem dúvida deveria acontecer o mesmo por ocasião da separação definitiva que chamamos de morte. Este corpo tornava-se, portanto, a sede da consciência, cujo envoltório é constituído por ele e do espírito desencarnado. Este fenômeno permitia supor a existência de uma radioatividade humana que explicava a formação do ectoplasma. Esta substância, tanto vaporosa como sólida, que se desprendia do corpo do médium em estado de transe ou do corpo dos moribundos pouco antes do derradeiro suspiro. Com o intuito de observar esta substância quando
abandonasse o corpo de sua esposa, o Dr. Baraduc colocara-se em estado de auto-hipnose, a fim de aguçar a sua percepção visual. Depois de tornar-se sensitivo, ficou aguardando. De repente, do lado esquerdo do corpo de sua esposa agonizante, ele viu elevar-se uma névoa luminosa. A mesma coisa aconteceu no plexo e também na cabeça. Deste lado, na nuvem que se erguia lentamente, podia ver a formação de pontos de condensação brilhantes. Pouco a pouco, estas manchas vaporosas vão não muito distante, condensando-se e salientaram-se e por fim se reuniram. Pôde ver como se desenhava a cabeça, o perfil do corpo, dos braços e dos membros inferiores. Depois se formou um cordão que foi se tornando cada vez mais brilhante. Esse cordão reuniu o corpo nebuloso e, flutuando no ar, inerte sobre a cama, somente as mãos pareciam ainda vivas e procuravam roçar de leve o lençol na altura do plexo, como que tentando afastar o cordão, que os médiuns chamam de fio de prata, e que, em caso de desdobramento de um ser vivo, liga o corpo psíquico ao corpo material, sem jamais quebrar-se, só se rompe no momento da morte. Maravilhando com o esforço que o moribundo fazia para afastar esse vínculo do seu corpo material, Baraduc mandou aquecer um tubo cilíndrico de ferro e, no momento em que estava vermelho, colocou-o no fio de prata. O ruído provocado pelo contato semelhou-se ao de uma centelha elétrica, como se houvesse um curto-circuito. O longo fio agitou-se e desfez-se na nuvem, que se tornava sempre mais condensada e luminosa. O corpo psíquico pairou no espaço algumas horas e, em seguida, elevou-se e atravessou lentamente a parede, que nem pareceu oferecer resistência. Dr. Baraduc vira seu primeiro fantasma, o de sua esposa, que abandonava um corpo que não podia mais bastar às necessidades da vida. Convém salientar que os profissionais da acupuntura precisam rever os seus conceitos, pois as curas maravilhosas que eles fazem por intermédio das agulhas, o efeito curativo não está na agulha, e simplesmente nas mãos do operador. Quando eles adquirirem a arte do conhece-te a ti mesmo, eles abandonarão a agulha e utilizarão as mãos, que é o recurso que nós utilizamos aqui, para debelar as enfermidades e as dores dos seus semelhantes. Vamos para a segunda parte do trabalho desta noite.